Bom dia, galera! Passando aqui para gravar esta aula e hoje a gente aprender bastante com ela. Eu me chamo Edgar Viterbo e trabalho na Escola Zumira H6. Aqui eu faço a diferença. O tema da nossa aula de hoje é a obtenção do álcool combustível e as propriedades dos materiais. O componente curricular é a química do ensino médio, no primeiro ano. O objeto do conhecimento, princípios da conservação da energia e da quantidade de movimento. Nesse momento, serão estudados os processos que ocorrem quando o açúcar e a cana é transformado em etanol, o álcool etílico, para ser usado como combustível automotivo. Serão analisadas as diferentes propriedades dos materiais e como elas podem ser empregadas em processo de separação dos componentes de uma mistura. Serão ainda exploradas aplicações dessas propriedades para identificar e caracterizar materiais puros e as substâncias. A obtenção de álcool combustível da cana-de-açúcar. Do ponto de vista das propriedades químicas e físicas, muitos materiais podem ser classificados como álcool. Por exemplo, o metanol, usado como combustível de aeromodelo, o colesterol, presente nos alimentos de origem animal, também conhecido como gordura. É importante também para a manutenção da nossa vida, são exemplos de álcools. No entanto, os mais conhecidos e lembrados no nosso dia a dia é o etanol. E ele também é conhecido como álcool etílico, chamado de álcool etílico. Mas no nosso dia a dia, o modo coloquial que ele é apresentado é apenas chamado de álcool. Assim como, por exemplo, nós chamamos o sal de cozinha, o açúcar, mas na verdade o sal de cozinha é o cloreto de sódio, o açúcar é a sacarose. Então eles levam um nome usual no dia a dia. Em 1979 foi lançado o primeiro automóvel movido exclusivamente a combustível, como mostra na figura A, resultado do Programa Nacional Pro Álcool, iniciado em 1975, que visa substituir a gasolina pelo etanol obtido a partir da cana-de-açúcar. Então, em 1979, seu lado esquerdo, você vê aí a figura A, o carrinho branco. Ele foi o primeiro veículo movido somente a álcool que foi lançado no Brasil. Ele atendia esse programa Pro Álcool e substituía gasolina por álcool. Em 2003, houve também a fabricação desse carrinho vermelho aí que está do lado aí na figura B, do seu lado direito. Ele permite o uso de tanto de etanol como de gasolina. Esses carros foram chamados de automóvel com tecnologia flex. Hoje também já existem outros veículos como moto, entre outros. Então, o que ocorreu para que esse carro da figura A e da figura B surgisse no país? Por que teve que inventar um carro movido a álcool? Por que teve que inventar um carro movido tanto a álcool como gasolina? No gráfico agora, que nós estamos vendo, é possível identificar algumas situações, no nosso cotidiano. Esse gráfico aqui, ele é de acordo com a Organização Internacional do Açúcar. E ele diz que o Brasil produz cerca de 28 bilhões de litros de etanol por ano. E é o segundo maior produtor mundial de combustível. Ele está apenas atrás dos Estados Unidos. Acompanhe aí como ocorreu essa evolução nacional do etanol do ano de 1980 até em 2014, conforme o gráfico apresenta. Observe que em 1980 a quantidade de etanol era menor que 5 bilhões de litros. Se eu transformar essa medida aqui, produzida na vertical, 10
elevado à terceira metro cúbico, sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então se eu tenho 10 elevado ao cubo, eu tenho 1 milhão de litros. Vezes 5, eu tenho 5 bilhões. Então eu tenho aqui nesse gráfico menos que 5 bilhões lá na década de 80. E voltando esse slide, eu observo que nesse mesmo ano foi lançado o primeiro automóvel movido a álcool, né? O incentivo do governo para o programa ProAlco, para que as pessoas comprassem esses veículos e utilizassem álcool combustível, já que a gasolina, na época, ela começou a ficar mais caro no país, devido à grande quantidade de carros e máquinas também que foram sendo usadas no país. E a gente observa aqui nesse gráfico, pessoal, aqui no ano de 1980 até mais ou menos em 1986, ele houve um crescimento. Então ele tem um crescimento muito grande, porque o incentivo do governo a comprar esses veículos fez com que a população também comprasse álcool para usar como combustível. Aqui de 1886 até mais ou menos aqui 1996, houve, eu não vou dizer um crescimento, mas hoje houve uma constante. O álcool não conseguia mais se desenvolver e vender tanto como antes, no começo desse programa. E era fabricada apenas uma quantidade para que fosse suficiente as pessoas utilizarem como combustível nos veículos que já havia sido vendido no Brasil. Com isso, as indústrias brasileiras de veículos não conseguiam mais fabricar, porque não tinha uma demanda de compra tão grande. E também, nos países afora, o açúcar começou a se valorizar. O Brasil começou a vender o açúcar por um preço mais alto que o álcool, né? Então eles deixaram de fabricar o álcool e começaram a produzir apenas açúcar. Mas o governo, vendo que estava tendo essa queda da produção de álcool, vendo que os veículos estavam deixando de ser vendidos, ele resolveu dar um novo incentivo. Lembra lá que em 2003 aqui, foi lançado esse carro aqui, ó, os Flex, né? Que era movido tanto a álcool como a gasolina. E a gente observa que nesse ano, olha só, a partir de 2002, houve um crescimento exponencial muito grande em relação à venda de combustível, álcool, né? Por quê? Porque o cara que ia comprar um veículo, ele tinha as opções de colocar gasolina ou colocar álcool. Ele observava qual dos combustíveis teria um valor energético maior e o preço que eles iriam vender seria melhor. Então, o custo-benefício eles poderiam comparar e utilizar. Como a produção do álcool ela é mais barata que os combustíveis fósseis, eles começaram a usar muito álcool nos carros flex. Além do que, foi também implantado pelo governo uma lei que poderia adicionar à gasolina uma determinada quantidade de álcool. Então, com isso, os carros eles poderiam usar tanto álcool como gasolina numa determinada quantidade por lei. E fez com que aumentasse a produção do álcool no país, né? Hoje, ela chegando em 2014, ela chegando a 28 bilhões de litros, né? Conforme mostra aqui o gráfico. Deixa eu observar aqui, ó, ele chega aqui mais ou menos quase 30 bilhões de litros, fazendo novamente aquela mudança de unidade em metro cúbico para litro. Cada metro cúbico representa 1.000 litros. Então, 28 bilhões de litros o Brasil consegue produzir em 2014. Como é que é fabricado o álcool? Como é que eu consigo obter o álcool? O álcool ele é obtido a partir da cana-de-açúcar. Por que da cana-de-açúcar? Ele também pode ser adquirido através do milho, do girassol, de outras fontes energéticas. Porém, ele é retirado da cana-de-açúcar porque na cana-de-açúcar ela contém uma maior quantidade de açúcar do que outros materiais.
né, como o milho, o girassol, que eu já falei. Ele consegue retirar açúcar em maior proporção. Então, por isso que eles utilizam a cana-de-açúcar. Como é que ele faz? Ele pega a cana-de-açúcar, faz uma moagem, ele moe a cana e retira daquela moagem o quê? O caldo de cana, chamado de garapa. Muitos já devem ter tomado uma garapinha por aí. Eita, que delícia! Deu até vontade de tomar um copinho de garapa agora, ó. Essa garapa ela é filtrada, né, para eliminar os resíduos maiores, separar a casca, o bagaço, e depois ele vai ficar num local, em repouso por algum tempo. Isso para quê? Para retirar as impurezas maiores, né? Aquelas mais pesadas que vão ficar também no fundo. E aí eu utilizo um outro processo. Primeiro eu utilizei a filtração para retirar os bagaços, a parte maior, e agora eu vou utilizar a decantação, que também é outro processo de separação de mistura. Eu vou tirar a parte mais leve da parte mais pesada. Com isso, vai ficar apenas o caldo de cana, e esse caldo de cana vai passar por uma nova transformação química, por uma transformação química que é chamada de fermentação. E ela vai ser chamada de fermentação alcoólica porque a partir daí ela começa a transformar o açúcar em etanol. Cada litro de garapa corresponde a 160 gramas de açúcar. Cada litro de garapa, 160 gramas de açúcar. Então, nessa etapa, a produção de açúcar começa a ser fabricada. Não é isso? E o que ocorre mais? Durante esse processo, são utilizadas leveduras microbianas, micróbios, né, fungos, bactérias, que podem ser utilizados no processo de fermentação. E aí, eles utilizam aqui leveduras, principalmente da espécie Saccharomyces cerevisiae, que são um tipo de fungos que estão presentes na garapa, para acelerar o processo dessa fermentação. Eles utilizam um fermento biológico, que é também chamado de fermento de padaria, utilizado para panificação. E contém esses leveduras que metabolizam o açúcar, utilizam o açúcar como fonte de energia, que está presente no caldo da cana, e transforma essa energia, esse açúcar, em etanol. Terminando a fermentação, obtém-se um líquido constituído de vários componentes, em que predomina quem? A água e o etanol. Em razão dessas características da água e do etanol, junto nesses materiais, a etapa seguinte, que objetiva aumentar o teor do etanol, ela emprega uma técnica de separação que é chamada de destilação. A destilação é um processo usado para separar uma mistura homogênea, aquela mistura que eu consigo ver apenas uma das fases. E ela utiliza o ponto de ebulição para separar. Observando o ponto de ebulição do álcool e da água, a água tem um ponto de ebulição maior, então ela vai permanecer no recipiente, enquanto o álcool irá evaporar e irá ser transportado para outro ambiente através do aquecimento, através do processo de destilação. Dessa forma, pode-se obter o álcool hidratado e o álcool anidro. O álcool hidratado é aquele que possui um teor de álcool menor, quer dizer, que ele tem uma quantidade de água maior do que o álcool anidro. Aproximadamente 4% do volume que eu encontro no álcool anidro é de água e 96% de álcool puro. No caso do álcool anidro ou etanol anidro, como vocês queiram falar, apenas 0,4% está representando a quantidade de água e o restante de álcool puro, ou seja, em 1 litro dessa mistura, eu tenho 96% de álcool puro e 4% de água no etanol hidratado.
No etanol anídrio, eu tenho 99,6% de álcool, olha aí, quase 100%, uma pureza dele, e apenas 0,4% de água. A diferença entre o álcool anídrio e o hidratado é exatamente essa quantidade de água que existe entre eles. O álcool hidratado, ele é comumente vendido nos postos, por aí, nas farmácias, etc. Enquanto o álcool anídrio é utilizado e encontrado nos postos de combustível. Ele também é adicionado à gasolina para usar como combustíveis em veículos. Cada material tem as suas propriedades características que nós vamos apresentar aqui. Muitos materiais podem ter aparências semelhantes, mas apresentarem propriedades distintas. Podem parecer visualmente, por exemplo, mas quando eu vou observar com mais detalhe, eles podem se diferenciar. É o caso aí do etanol e da água. Apresentam-se no estado líquido, olha aí, as condições são as mesmas no ambiente, então eu posso achar no meu meio, onde eu convivo, álcool no estado líquido e a água também estará no estado líquido. Eles são incolores, eu também não consigo visualmente distinguir nenhum dos dois através da visão. E para que eu possa saber quem é o álcool, quem é a água, eu tenho que observar outras propriedades, como por exemplo a massa, o peso dos materiais. A densidade deles são diferentes. Da água é equivalente a 1 grama por centímetro cúbico e do álcool 0,8, ou seja, o álcool ele é mais leve que a água. Então, na hora de abastecer, por exemplo, você consegue, através de um decímetro, um aparelho que mede a densidade, descobrir se você tem uma quantidade exagerada de água no seu combustível, no álcool, e assim você não ser enrolado. Nos postos de combustíveis é para existir esse tipo de equipamento, para que você faça o teste lá na hora de abastecer. Então a densidade pode ser usada para diferenciar esses dois elementos. E outras propriedades também que podem ser observadas, aí como ponto de fusão, ponto de ebulição, tá certo? E a partir daí vai fazer a verificação para que você não sofra nenhum tipo de perda, observando que se na hora de abastecer o seu combustível não for adulterado, tá certo? Aqui no final desse vídeo a gente vai deixar uma lista de exercícios para vocês. Espero que vocês gostem. Aproveitem para expressar suas dúvidas. Veja aí o que você pode aprender mais ainda. E lembrando, pessoal, nós não estamos de férias, tá certo? Nós estamos em atividades domiciliares. Precisamos estudar bastante para que a gente possa melhorar o nosso conhecimento. Lembrando que a gente está também fazendo de tudo para melhorar nossas aulas aqui, através de videoaulas, de exercício, de atividades complementares. E a gente precisa de um feedback de vocês. Preciso que vocês realizem essas atividades, mandem para cá de volta, para que a gente possa estar corrigindo essas atividades e vendo quem está participando, tá certo? Bom dia para vocês, uma boa aula e aproveitem. Parem o vídeo, pausem, revejam aí suas dúvidas e até a próxima aula. Valeu, um abraço e bom dia a todos.